Legal, né? Vamos lá, dando continuidade ainda, hein? Então nós falamos aqui então da legitimidade ativa. Falamos aqui do credor, ótimo, fácil, MP, algumas situações que o MP tem legitimidade ativa para propor ação de execução ou participar do cumprimento de sentença. Falamos do espólio dos seus herdeiros, dos cessionários e do subrogado. E do subrogado aqui nós usamos o exemplo do fiador. Subrogando o direito do credor, ele passa a ser o credor, né? Nós conversamos aqui. Mas não vamos esquecer dos sócios, né, gente? Os sócios também. Claro que os sócios independem de consenso, de consentimento, mas os sócios também entram nessa regra, tá? Então, também, os sócios também têm legitimidade ativa. Quando eu, sócio, vou lá e quito a dívida da empresa, eu tenho legitimidade ativa também na execução. Eu passo a ser parte, eu posso ser parte também. Então, legitimidade ativa. Vamos lá, vamos fazer um estudo agora a respeito da legitimidade passiva, hein? Então, legitimidade passiva. Nós falamos do credor, quem pode ser parte como credor, tem o MP, tem os sucessores, tem o cessionário, o subrogado e os sócios. Mas agora deixa a parte ativa, a legitimidade ativa, e vamos estudar a legitimidade passiva para poder, de fato, aprofundar os estudos das partes na execução, tá? Vamos lá. Na parte passiva, na legitimidade passiva da execução, ou seja, é contra essa pessoa. A primeira é o devedor, também conhecida. Professor, quem que é parte passiva na execução? Devedor, que é a legitimidade ordinária, assim como acontece com o credor com a legitimidade ativa. Na passiva, o devedor. E aí vem as outras situações. A segunda situação, o espólio, hein, gente? O espólio causa mortes. Lembrando que a dívida nunca vai ultrapassar o espólio, né, gente? Não vai. Ah, meu pai morreu e deixou 1 milhão de dívidas, os bens dele representam 500 mil. Meu cliente, eu vou responder por isso, pela diferença? Nunca, jamais. Porque a dívida ela tem que ser paga com espólio. O espólio, o objetivo do espólio, né, do inventário, é pagar a dívida e o que sobrar, se sobrar, é fazer a partilha de bens. Esse é o objetivo do inventário judicial, que vai resultar num formal de partilha, e esse é o objetivo da escritura pública de inventário, que vai resultar numa escritura pública que vai ser registrada também. Então, o espólio aparece, sim, como devedor. O professor tem uma ação de usucapião-andamento que o autor da ação de usucapião faleceu. O que os herdeiros fizeram? Se habilitaram no processo. Então, é um direito, né? É um direito, tá? Então, o espólio causa mortes, tem legitimidade ativa. Lembrando que é a figura desconstituída de personalidade jurídica, né? Mas tem legitimidade ativa, sim. Quero lembrar, então, que responde os herdeiros na proporção de seu quinhão, hein? Responde os herdeiros na proporção do seu quinhão. Isso é importante, hein? Nunca com bens próprios, tá? Nunca, jamais. Também vale a pena lembrar que existe a sucessão de empresas também, tá? Então também vale a pena sim. Vamos lá. Ainda estudando a legitimidade passiva na execução. A desconsideração da personalidade jurídica também vale a pena lembrar, né? Então, nós conversamos até no começo da aula que hoje não compensa bater no peito e falar hold uma blindagem patrimonial, professor Júlio. Não é. Não é, nunca foi, nunca será. Porque a hold, ela cria-se uma gestão melhor da administração desses imóveis, redução da carga tributária, nós já falamos aqui, planejamento sucessório, legal. Mas falar que a hold vai blindar patrimônio, não vai, justamente por isso. Porque a desconsideração da personalidade jurídica matou a blindagem patrimonial através de hold. Então, a legitimidade passiva pode ser dos sócios e passa a ser da empresa, e o inverso, né? Da empresa para o sócio. A regra sempre é da empresa para o sócio, mas o inverso pode. Tanto é que já está muito bem reconhecida pela jurisprudência brasileira a teoria da desconsideração da personalidade jurídica inversa. Tá? Então não existe mais aquela, em regra, né, a normal, a convencional, da empresa para o sócio. Não, dos sócios para a empresa, porque a fraude pode ser inversa, né? Eu contrato todo mundo, pessoa física, mas eu tenho os bens da empresa, pessoa jurídica. Então um avanço do Poder Judiciário, um avanço do legislador, um avanço do Código de Processo Civil, tá? Então, muita atenção. Não poderia deixar de falar do novo devedor, né? Também tem legitimidade derivada, o novo devedor, que assume a dívida de outro, né? Importante lembrar que o novo devedor aqui, somente com o consentimento, né, do credor. Então, eu assumo a dívida, agora a dívida não é mais dele, agora é minha, mas tem que ter o consentimento do credor. Então, importante lembrar. Também vale a pena lembrar.
E volta aqui no fiador do débito também. Lembrando que tem o fiador judicial, o fiador extrajudicial, o fiador do débito também. E aí nós vamos abrir um assunto aqui que, dependendo do regime de casamento, existe aí um vício, né? O fiador, seja judicial ou extrajudicial, contratual, o fiador ele precisa da anuência da companheira ou do companheiro. Quando não tem, existe aí um entendimento forte, jurisprudencial, da nulidade da fiança. É uma saída para o advogado que está defendendo o seu cliente fiador. Tem até uma súmula aí, ó, anota aí. A 332, súmula, STJ, ineficácia total da garantia sem a concordância, né, do cônjuge dos herdeiros. Então, é uma súmula, apesar de existir essa súmula, tem discussões doutrinárias e jurisprudenciais, mas é uma súmula que nesse estudo, na nossa aula maravilhosa aqui, tem que ter um aprofundamento, hein? Então, anota aí a súmula 332, tá? Lembrando que tem entendimentos do reconhecimento ainda da súmula ativa e outros que entendem que não. Então, existe uma discussão. Ainda estudando aqui a legitimidade passiva, vale a pena falar também da garantia real, né? Que é a hipoteca, o penhor, anticrese, né? Então, nós temos aí também o estudo da garantia real. Vale a pena lembrar também até o valor do bem, da coisa e atenção ao entendimento jurisprudencial, tá bom? Não vamos esquecer aqui no nosso estudo, ainda da legitimidade passiva, da responsabilidade tributária, também fundamentada ali no 128 e 138 do Código Tributário Nacional, tá? Então, importante anotar o responsável tributário. Então, também, legitimidade passiva também tem. O artigo 780 esclarece também muito bem, para aprofundar o assunto, a acumulação de execuções, hein? Nós podemos, sim, fazer uma execução e acumular todos os pedidos, todas as execuções numa execução só. Isso é possível conforme o artigo 780, tá? Não entendi, professor? Então, vamos lá. Eu tenho aí quatro cheques, 2 notas promissórias. São 6 dívidas, não são? Diferentes, né? 4 cheques e 2 notas promissórias. Eu posso acumular na mesma ação. Então, o artigo 780, ele traz aí, realmente, de forma inteligente, a acumulação dos pedidos de execução. Isso é possível na mesma execução. Isso é possível, isso é celeridade processual e economia processual, na minha opinião. Eu fico maluco quando você distribui uma ação de divórcio com ação de alimentos e o judiciário, né, ele pede para separar. Não, a ação de alimentos deve ser feita numa ação própria. Ação de guarda deve ser feita numa ação própria. Ação de orientação de visita deve ser feita numa ação própria. Isso é muito ruim para a parte. Cadê a economia processual? Cadê a celeridade processual? É engraçado que isso acontece muito em São Paulo. Outros estados, você pegar Palmas, né? Ou melhor, Palmas é a capital. Tocantins, se você pegar Tocantins, pelo contrário, né? Pede para fazer a unificação dos processos. Se você distribui 5 ações, guarda, regulamentação de visita, se você distribui aí divórcio, é feita uma unificação dos processos. Eu entendo que é a forma mais adequada. Isso é celeridade processual e economia processual. Não igual em São Paulo, que você distribui uma ação de divórcio, dentro do pedido, nós temos aí a guarda, a visita e pede para separar, porque fala que tem que ser julgada com base em lei própria, né? Atrasa muito o processo, muito complicado isso. Vamos lá, olha só aqui. Vanessa, bom dia, Vanessa. Professor, qual é o artigo da responsabilidade tributária? Então anota aí, Vanessa, ó, 128 e 138. 128 e 138 do Código Tributário Nacional. Está no inciso 6º, tá? No inciso 6º do nosso artigo aqui, que nós estamos estudando. Tranquilo, né? 128, 138 do Código Tributário Nacional. Legal? Olha a Edna aqui. Professor, para acabar com isso, devemos fazer um litisconsórcio ativo. É uma oportunidade, né? Você vê, gente, como essa aula é bacana, porque não é a teoria, é a prática, né? Você viu essa questão da averbação premonitória, como faz a diferença? Você viu essa questão aí de pedir a tutela, ou melhor, a medida cautelar? Você chegar na fase de cumprimento de sentença, ou ter um título executivo na sua mão, ou um título executivo judicial na sua mão, e não ter essas técnicas práticas, não quer dizer que o devedor vai pagar, né, gente? Não é verdade? Eu falo que é mais complexo o procedimento de execução e o cumprimento de sentença, porque ele é mais prático do que teórico, do que propriamente o procedimento comum, ou melhor, o procedimento de conhecimento, né? Porque o conhecimento o próprio judiciário vai te guiando. Agora aqui não.
Se você travar, você não recebe, não consegue honorários, né? Complicado. Olha a Edna aí, gostei, Edna, comeu ovo caipira, tá? Ela tá ligadíssima na aula aqui. No caso do divórcio acumulado com alimentos, para o menor. Então, Edna, qual que é o problema? Se você pegar o estado de Tocantins, outros estados no Brasil, os juízes têm aceitado, sim, a acumulação de pedidos. Agora, em São Paulo, no estado de São Paulo, a maioria dos fóruns, né, o judiciário tem entendido que não. Se você distribuir uma ação de divórcio não consensual, tá? Litigioso, com pedido de guarda, visita, alimentos, o juiz vai pedir para separar. Vai pedir para ficar só o divórcio. E as outras ações devem ser feitas de forma autônoma. Olha a dor de cabeça, o custo para a parte, o trabalho para o advogado, né? Por que não julgar no mesmo processo? O consensual sempre vai ser julgado, porque o juiz está homologando só na jurisdição voluntária, consensual. Mas no litigioso também faria diferença, né, gente? Faria diferença. Mas por quê? Porque o judiciário quer bater meta, né? O judiciário quer bater meta, ele antecipa o divórcio e fala, continue a partilha de bens, o divórcio já foi dado. Mais uma sentença, nota aí, estamos arrebentando, somos produtivos. Está enganando o cidadão brasileiro, né, gente? Está enganando. Muito triste o que está acontecendo com o judiciário, né? É uma jurisdição defensiva cada vez mais escancarada, né, gente? Era algo mais escondido, agora não. Ele não faz questão nenhuma de não mostrar que está se livrando do processo. Olha o Bruno aí. TJ está se adequando. Isso. Bora gravar, pessoal. Legal. É isso aí, bora gravar. Verdade, Bruno? E também, né, Bruno? Nunca vamos generalizar. Tem juízes e juízes. Eu tive uma decisão de uso capião aqui num fórum de Osasco, 1 ano e meio. Agora, em São Bernardo do Campo, o juiz extinguiu o processo de uso capião porque falou que tem que ir no cartório primeiro. Então, vai de cada um, né? Então, a gente não pode nunca generalizar. Valeu, Bruno. Boa. Gente, vamos lá, olha só, hein? Então, legitimidade ativa, então, hein? Na execução. Credor, legitimidade ordinária. MP, nós falamos aqui que o MP tem artigo 16, 47, 17, 65, ação popular. Artigo 100, Código de Defesa do Consumidor, processo coletivo. Artigo 9 e 7 do Código de Defesa do Consumidor, MP também, ação civil pública. Ainda o MP, artigo 15, 7343, a lei de 85. Legal. Ainda na legitimidade ativa, espólios, herdeiros sucessores, cessionários, subrogado, eu usei o exemplo do fiador, e os sócios, hein? Deixa a legitimidade ativa na execução, na competência de execução, e vamos para a legitimidade passiva. Falamos aqui juntos do devedor, do espólio, falamos também aqui da desconsideração personal e jurídica, do novo devedor, falamos também do fiador, do débito judicial ou extrajudicial, da garantia real, tá? Então nós falamos aqui. E paramos aqui na acumulação de pedidos. Eu trouxe o exemplo do divórcio, é uma outra situação, é direito de família, mas para ficar didático, né? Para a gente poder perceber na prática como é importante a acumulação de pedidos, como ela faz a diferença e torna o processo mais célere. Existe uma economia processual em relação à parte, a custas judiciais, a tempo. Na execução, é possível fazer acumulação de execuções. Então, artigo 780, hein? Tem os 6 cheques e 3 notas promissórias. Eu cobro os 6 cheques e 3 notas promissórias, as 9 dívidas numa ação só, numa ação de execução só. Tá? Então, importante aqui também tratar sobre isso. Vamos lá, gente, olha só. Quero falar com você sobre a competência, hein? Competência. Então, vamos lá.